WW está voltando no intervalo. Eu aproveito agora para apresentar Eduardo Fleury, economista, advogado tributarista, doutor em ciências da tributação. Fleury, muito obrigado pela disposição de participar na nossa roda aqui. Boa noite para você. Boa noite, William. Boa noite, Thaís. Boa noite demais. Participar do programa. Fico com satisfação participar aqui com vocês. Espero ajudar. Vamos lá, então, ao assunto. O relatório da regulamentação da reforma tributária deve ser divulgado até quinta-feira. O governo espera a aprovação na Câmara antes ainda do recesso parlamentar, que na prática já está acontecendo. Mas há muita pressão, elas vêm de diferentes setores. Isso se relaciona evidentemente ao pagamento de alíquotas diferenciadas. Reportagem de Luciana Amaral. Líderes da Câmara dos Deputados se reuniram nesta noite, num encontro informal convocado pelo presidente da Casa, Arthur Lira. O objetivo era acertar os últimos detalhes do texto final. Sem um relator oficial, cabe a Lira juntar as pontas soltas da regulamentação da reforma tributária. 2 grupos de trabalho analisam na Câmara os 2 textos enviados pelo governo federal. Mesmo assim, em entrevista à Rádio Sociedade, o presidente Lula defendeu de última hora uma modificação, a inclusão de proteínas na cesta básica, mas com diferença entre os tipos de carnes. Você tem, vários tipos de carne. Você tem carne chique, de primeiríssima qualidade, que o cara que consome ela pode pagar o impostozinho. Agora você tem um outro tipo de carne, que é a carne que o povo consome, né? Frango, por exemplo, não precisa ter imposto. O frango faz parte do dia a dia do povo brasileiro. Lula tenta evitar um desgaste político com um possível aumento no preço de alimentos que hoje tem benefícios fiscais. As declarações levaram o ministro da Fazenda a responder se iria acatar ou não a sugestão do presidente. Veja bem, nós já mandamos o nosso PL para o Congresso, com a cesta básica definida pelo Executivo, com a participação do presidente. Os debates estão acontecendo, essa discussão está sendo feita. A cesta básica está entre os pontos mais discutidos da regulamentação para definir quais alimentos ainda podem ser incluídos na lista de produtos considerados essenciais e com alíquota zero. Uma outra lista, mais ampliada, inclui alimentos com desconto de 60% sobre o IVA cheio. As pressões de diferentes setores podem causar distorções na alíquota média do novo imposto, prevista pelo texto enviado pelo governo federal em 26,5%. Isso porque a concessão de descontos e de exceções pode aumentar essa mesma alíquota para outros segmentos. O risco é de que o tratamento diferenciado comprometa a busca pela neutralidade da carga tributária, causando um efeito que os deputados querem justamente evitar: uma reforma que acabe elevando o peso dos impostos na economia. Os impasses também envolvem a aplicação do imposto seletivo, o chamado imposto do pecado, que vai incidir sobre produtos que fazem mal à saúde ou ao meio ambiente. Ainda aguardam desdobramentos setores como o de veículos, mineração, petróleo, bebidas açucaradas, entre outros. No Congresso se discute ainda uma ampliação do cashback, que é a devolução de parte dos impostos em serviços essenciais, como água e luz, para as famílias mais pobres. Mesmo assim, diante de todas essas discussões, Arthur Lira quer aprovar a regulamentação antes do recesso, que começa no dia 18 de julho. Os temas centrais já estão na Constituição. Agora, o que entra aqui, o que entra lá, é detalhe. Não é isso que vai impedir. E outra, uma votação só, 257 votos, então está tudo bem mais tranquilo. Podem cravar, vai ser mais de 400 votos. Eduardo Fleury, está tudo bem encaminhado, tranquilo, são só alguns detalhes, ou estamos diante de uma enorme distorção que, no fundo, torna as esperanças de uma reforma tributária que simplifique e dê ganhos de produtividade na economia num pesadelo sem fim? Olha, William, eu digo para você o seguinte, a gente tem essa... O meu medo muito é essas coisas de última hora, sabe? Porque até agora a gente tem um encaminhamento mais equilibrado. O projeto do governo, dentro daquilo que veio na Constituição, na Emenda Constitucional 132,
o governo se propôs a colocar um número, por exemplo, limitado de produtos na alíquota zero, né, que é a chamada cesta básica. Ele equilibrou diversos setores. Tem correções que estão sendo feitas em setores específicos, mas, enfim, eu acho que o projeto do governo está bem equilibrado, precisando de algumas correções. O que eu não gosto é essas pressões de última hora. Não estou me referindo aqui à fala do presidente, mas de vários setores que começam, né, a dizer, olha, o meu caso é essencial, é mais importante, é fundamental e tudo mais. Isso acaba gerando distorções que podem prejudicar a alíquota média, a alíquota padrão que a gente chama, né, que pode sair de 26,5 para algo de 27, 28,5, desculpa, perdão, 27, 28, para que a gente, em função desses pedidos de última hora. Além do mais, eu acho que até a reportagem colocou muito bem, a melhor forma que a gente tem para distribuir renda não é colocar muitos produtos com alíquota zero ou com alíquota reduzida, e sim aumentar, o cashback. Então, quer dizer, a gente fez vários estudos relacionados a isso, né? E a gente concluiu claramente que é muito mais eficaz você colocar os produtos, mesmo alimentícios, com alíquota padrão, ou com uma alíquota reduzida em 60%, e devolver o imposto no caso das classes mais baixas. O impacto é muito maior do que você colocar uma cesta básica gigantesca. É isso? Eu quero saber do Caio. Caio, como é que vocês estão acompanhando essa evolução? A gente sabe que tem investimento sendo segurado para acontecer, porque é uma conta importante, afinal de contas, como será o sistema tributário. Qual a tua avaliação do que você viu até agora? Olha, Thaís, de fato, assim, esse é um tema muito importante para a economia brasileira. Acho que foi um dos pontos positivos do cenário no ano passado. Eu também tive minha passagem pelo setor público, tive minha passagem ali na administração tributária. A gente sabe como é difícil para as empresas viverem nesse caos, né, que é o imposto sobre consumo no Brasil, diferentes alíquotas, setores de serviços separados de consumo. Então, o avanço da reforma tributária foi muito positivo. Agora, a gente tem um longo processo de regulamentação, que envolve exatamente essa questão ali de setores, quem vai ser beneficiado ou não. A ideia, o fundamental seria reduzir essas diferenças entre setores para que isso gerasse mais eficiência na economia. Infelizmente, muitas dessas distorções do modelo anterior estão voltando na forma ali de benefícios específicos, de setores específicos, mas ainda assim a simples unificação dos impostos já vai trazer muita simplicidade e vai melhorar o ambiente de negócios. Agora, até que tudo isso seja resolvido, até que a gente saiba qual vai ser o ambiente tributário lá na frente, de fato, como você falou, as empresas vão se segurando, né? Então, quando você soma a incerteza da reforma tributária, com toda essa lista de medidas de curto prazo para aumentar a arrecadação visando o arcabouço fiscal, né, no lugar das empresas, eu estaria ali bastante preocupado em saber qual vai ser o sistema tributário que eu vou encarar nos próximos 5, 6, 7, 8, 10, 20 anos, que é normalmente o prazo que vigora, né, o horizonte de um investimento feito por uma empresa. Daniel, o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, deve estar, como é que a gente fala na gíria, na situação que o diabo gosta. Primeiro porque o diabo está uma hora, como todo mundo sabe, o diabo está sentado no detalhe. E o que está sendo discutido agora é detalhe. Segundo, quando tem essa correria para aprovar qualquer matéria, virando o relógio, chegando lá, faltando 1 minuto para meia-noite, tem que aprovar, o diabo gosta mais ainda. O que vai sair desse caldeirão do diabo aí? Vai sair muito do que Arthur Lira quiser, porque os dois grupos constituídos para analisar os 2 projetos de regulamentação da reforma tributária, não têm um relator. Como o poder está disperso, a relatoria está dispersa entre 7 deputados em cada grupo, muito da versão final vai ser o que Arthur Lira acabar encaminhando junto com os demais líderes do Congresso.
Eu identifico, William, 3 grandes fontes agora de discussão e tenho observado uma corrida muito grande dos lobbies empresariais para resolver isso. Primeiro, o cashback. Setores, principalmente ali, telecomunicações, energia, saneamento básico pedindo alterações de última hora. Segundo ponto, a cesta básica. Você tem uma lista enxuta de produtos, como o Fleury comentou, são 14 ou 15 produtos com isenção total de IVA. O resto está com desconto de 60%. E tem muita gente numa situação em que quer o 100%, mas também pode acabar parando no imposto seletivo, no imposto do pecado. E o imposto do pecado, que é o terceiro item, você tem uma imensa pressão ali de mineradoras, de petroleiras, dos fabricantes de veículos que estão querendo escapar de um peso muito grande do imposto seletivo. Agora, o paradoxo nessa história toda é que se o governo ou os congressistas conseguirem empurrar mais produtos para o imposto seletivo ou uma alíquota maior, talvez você consiga segurar um pouco a alíquota média do IVA. Eduardo, Thaís, aqui, o que é melhor agora? A prova do jeito que conseguir acertar e corrige distorção lá na frente? Ou é importante controlar ao máximo as distorções agora, mesmo que isso tome mais tempo na discussão legislativa? Veja, vamos deixar bem claro que, apesar da gente ter uma série de discussões como regimes específicos, exceções, alíquotas diferenciadas, a gente está falando de um regulamento só. Hoje, só de ICMS, nós temos 27 regulamentos, cada um deles com uma lista de exceções gigantesca. Então, quer dizer, a gente está melhorando muito o nosso sistema tributário, como o Caio lembrou aí. Então, que a gente está tendo bastante melhor. Com relação a essa questão que você colocou diretamente, eu entendo que é só não mexer muito no projeto que foi mandado pelo governo. Fazer algumas correções que o próprio governo já reconheceu que devem ser feitas e, a partir daí, você manter. O seletivo, inclusive, só para lembrar, ele não está sendo definido exatamente nesta lei. Ele é parcialmente definido nessa lei e depois vai haver uma lei ordinária onde vai se estabelecer as alíquotas e alguns formatos de cobrança. Então, a partir de agora, nesse momento, o seletivo pode ser, sem dúvida, uma válvula de escape mais à frente para o governo, eventualmente, aumentar um pouco mais a alíquota para compensar perdas de arrecadação ou para evitar que a alíquota padrão se eleve demais. Então, essa é uma saída, sim, mas o número de produtos já está estabelecido. Quais produtos vão ser tributados pelo imposto seletivo já vai sair desta lei. Então, eu acredito que dá para votar, eu não vejo grandes problemas, quer dizer, você tem algumas correções técnicas no projeto, efetivamente técnicas, mas depois disso eu acho que temos condição de votar, não tem grandes problemas, a não ser as disputas políticas que realmente vão acontecer. Mas agora, que ele está pronto para votar, eu acredito que está pronto, sim. Caio, quando a gente olha para o que o Eduardo acabou e a Thaís e o Eduardo nos provocaram, nós estamos numa discussão política que terá impacto sobre a alíquota padrão. Essa é a expressão correta, né, Eduardo? Exatamente, a alíquota padrão. Quanto você espera que ela vai ser, Caio? Essa é a pergunta-chave ali, né? A gente não tem condições aqui de fazer estudos muito aprofundados sobre esse tema. Você se arrisca a dizer na sua avaliação de doutor em ciências da tributação. O Caio também tem uma passagem pelo setor público com tributação. Vocês conseguem dizer para o público qual vai ser essa alíquota? Olha, bom, primeiro é o seguinte, a gente fez o cálculo, eu mesmo fiz o cálculo diversas vezes, utilizando diversas metodologias que bateram um pouquinho com o do governo. O governo tem metodologia um pouco diferente. Se a gente tivesse o projeto do jeito que foi enviado pelo governo, eu acredito que a gente poderia ficar numa alíquota entre 26,5% e 27,5%. Eu acho que dá para ficar. Agora, se a gente tiver que aumentar demais as exceções, aí poderíamos ter problema. Caio. É isso aí. Daniel. É exatamente isso. Mas isso é muito alto? Quanto é que isso impacta na economia do ponto de vista de carga tributária, Caio? Olha, é alto. Talvez fique mais alto do que essa faixa, porque a impressão é que vamos ter um pouquinho mais de benefícios, né, de alíquotas e regimes especiais do que o ideal. Mas o fato é que nós já temos uma carga tributária muito alta.
nós já pagamos esse imposto. É que o regime atual ele é tão complexo que não nos deixa ver esse número efetivamente na nossa cara. Quando a gente transforma essa miríade de impostos, essa confusão toda, num IVA e num regulamento só, a gente passa a entender o tamanho da carga tributária. Aí fala, mas vai ser a maior do mundo. Já é a maior do mundo. É que a gente não percebe isso. Um dos benefícios do IVA, o que ajuda a puxar a sociedade para fazer a discussão sobre, inclusive, o quanto que ela decide pagar sobre impostos, é que traz muito mais transparência, muito mais simplicidade, e a gente começa a enxergar essas coisas que pesam muito sobre o nosso dia a dia, principalmente o dia a dia das empresas, só que a gente não consegue enxergar claramente. Daniel, como é que está a luta digamos, para cada um puxar o seu, que considera legítimo e adequado na regulamentação? Você já estava se referindo a isso. A luta entre os empresarial. vários setores, sim. Então, William, esse processo ficou muito evidente já na tramitação da PEC no ano passado e agora voltou com tudo. Percebi uma enorme movimentação dos setores empresariais nesta semana, imagino que na semana que vem de forma ainda mais intensa. Mas esse é o lado ruim, no final das contas, da reforma tributária. Ela se transformou muito numa guerra de setores. Até quando a gente fala de imposto seletivo sobre bebidas alcoólicas, você tem uma disputa entre cervejas e destilados. Então, cada setor apresenta argumentos que, na sua individualidade, fazem até sentido, mas que é difícil você arbitrar e dizer que, olha, alguns de fato têm que perder para que, no final das contas, a média faça sentido. Porque se for fazer uma concessão para todos na legitimidade de cada argumento, aí esses 26,5%, 27,5% que a gente está falando de alíquota padrão, não sei onde vão parar. É esse o grande desafio. Mas é uma reforma, um processo todo que eu percebo muito corroído por uma guerra de lobbies legítimos, mas no seu conjunto prejudiciais. É isso. William, estou pensando aqui em termos de pauta, né? Essa seria uma ótima oportunidade para o governo mudar de pauta, né? Se agarrar à reforma tributária, transformar, sob os aspectos, mesmo considerando os aspectos negativos, as distorções, mas se agarrar à externalidade positiva que a reforma tributária e a aprovação dela antes do recesso na Câmara dos Deputados pode provocar e transformar isso numa vamos dizer assim, num produto de narrativa de política econômica, né? Para usar o termo que eles gostam. Seria bom para o Brasil, seria bom para a gente aqui passar a discutir os aspectos, mesmo que, de novo, se for para a gente aprofundar nas distorções, mas para a gente tratar daquilo que vai influenciar numa decisão relevante que o setor produtivo brasileiro vai tomar, né? Hoje, diante dessa crise de confiança, o setor produtivo para dizer assim, bom, eu vou ficar sem tomar decisão, porque, afinal de contas, a incerteza está tomando conta. Se a reforma da tributária passa, advogados tributaristas como Eduardo e tal, passam a trabalhar para desvendar qual é o novo ambiente tributário do país e as pessoas poderem voltar a tomar decisão. Se o governo continuar alimentando uma crise de desconfiança, uma crise de incerteza, e para juntar os dois blocos do WW hoje, isso vai paralisando cada vez mais as decisões. Talvez essa pudesse ser uma pauta que gerasse muito mais popularidade para o governo. Eduardo e Caio, foi um editorial de Thaís Herédia. Sem pedir licença. Como vocês comentam o editorial de Thaís Herédia? Eu gostei muito do editorial de Thaís Herédia, mas eu quero ouvir vocês dois como convidados que se dispuseram a participar da nossa roda, que é totalmente franca, aberta, não tem a menor combinação aqui. O que as pessoas falam, o que elas respondem. Meu único problema é que eu tenho só 2 minutos. Eu vou distribuir entre 1 minuto para cada um. Começando por você, Eduardo. Eu acho que, sem dúvida, essa é uma pauta muito positiva e vou dizer, no final do dia, tem, do ponto de vista de popularidade, tem poucos pontos negativos. Por quê? Porque a reforma tributária só vai entrar em vigor em alguns anos. Então, quer dizer, mesmo que, ainda que você discuta quem vai ser beneficiado, quem vai ser prejudicado, isso vai, digamos assim, demorar algum tempo.
Então, você não tem um ponto exatamente que vai gerar um efeito que se fosse um efeito negativo, muito no curto prazo. E só tem elogios, né? Depois que você aprova a reforma tributária, você recebe uma porção de elogios. Até mesmo no ano passado houve um aumento de influxo de capital logo após a reforma tributária. Então, eu vejo que é uma pauta bastante positiva para o governo. Eu apostaria tudo. E se você for falar em reforma tributária, a hora que você for mexer com o imposto de renda, aí sim vai ser um problema. Aí é uma pauta bem complicada. Mas o imposto sobre consumo é uma pauta positiva, muito mais fácil de lidar que outras. Caio, desculpe, super breve, por favor. Brevíssimo, concordo com a Thaís, acho que poderia ser uma nova fonte aqui de narrativa, falar mais sobre isso, desvia até o foco dessa coisa de curto prazo que a gente falou no início e deixa as equipes técnicas trabalharem, mas queria chamar a atenção para um ponto importante que o Eduardo falou, o projeto do governo é muito bom, tem ajustes, mas ele é bom. A gente deveria ancorar as discussões em torno deste projeto, inclusive o presidente. A gente percebeu ali, o presidente traz outros temas, é melhor focar naquele tema que está lá no projeto, porque aí é mais fácil avançar. O projeto realmente ele traz bons avanços. Caio Megali, começando por você, economista-chefe da XP, muito obrigado pela participação no WW. Meu boa noite a você, Caio. Boa noite, William. Foi um prazer estar aqui com vocês, Thaís, Daniel também, Eduardo. Eduardo Fleury, igualmente, economista, advogado tributarista. Obrigado pela participação. Boa noite, Eduardo. Obrigado pela oportunidade. Um abraço para todos, Thaís, Daniel, Caio. Um abraço. Aos meus colegas, Daniel, obrigado. Até amanhã. Thaís, igualmente. Obrigado, boa noite. Essa edição fica por aqui. Boa noite a vocês.